Semana passada, eu tocava num texto que eu até falei para os irmãos assim: eu vou voltar a esse texto. E no meu sentir, eu acho que eu não vou voltar só hoje, que eu vou voltar outras vezes, em outras oportunidades, a esse versículo que está, abra sua Bíblia comigo, em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Eu vou até voltar a dizer aos irmãos o porquê de eu estar voltando a esse texto, porque um dia desses, na minha leitura pessoal, eu estava passando por esse texto. E cada ano que eu leio a Bíblia, eu leio numa tradução diferente. Ano passado, eu li toda a Bíblia nessa versão que eu uso normalmente em púlpito, que é a NVT. Esse ano eu estou lendo na King James atualizada. O exercício da tradução bíblica e do acompanhamento das traduções é um exercício muito interessante, porque alguns tradutores usam outras palavras, mas que não tiram o contexto original e que em alguns casos esclarecem algo que de outra sorte talvez nós não pegássemos. E eu sou nascido e criado na igreja, 52 anos de igreja batista, e ouvi centenas de mensagens sobre raiz de amargura. Li dezenas de vezes que não deve haver em nós nenhuma raiz de amargura. Estava eu lendo a King James e dou de cara com a King James chamando raiz de amargura de raiz de mágoa venenosa. Fiquei com aquilo na cabeça. Raiz de mágoa venenosa. E semana passada falamos um pouco, sobre a raiz de amargura, falava sobre pessoas, sobre crentes amargos, que nunca têm uma palavra boa para dar sobre a sua igreja, sobre o seu pastor, sobre seus irmãos, sobre os louvores que se cantam, que gente amarga, que deixou a amargura entrar no seu coração. E hoje nós vamos voltar a esse texto. Eu estou lendo na NVT. Presta atenção em como a NVT trabalha, porque na semana passada nós vimos com a versão Almeida, mas hoje nós vamos para a NVT, que ainda é uma outra versão. Versículo 15. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Nem vou entrar muito nesse mérito da contaminação, porque já falei bastante sobre ele na semana passada. Vamos orar. Senhor, precisamos da Tua bênção, do Teu esclarecimento. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém e amém. Não devemos deixar no nosso coração individual e na nossa alma coletiva de igreja que brote raiz de amargura. E a NVT chama de raiz de amargura venenosa. Este adjetivo, essa qualificação venenosa, não está no grego, não está no texto bíblico conforme escrito pelo autor aos Hebreus. Então, por que a NVT somou essa palavra venenosa? Porque quando se usava esta palavra, quando se dizia fel, amargor, no mundo antigo, muitas vezes isto era associado a venenos.
há um outro texto em que nós vamos poder ver isso de maneira muito clara. Vânia, bota na tela, por favor, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18. O Senhor falando ao seu povo: faço esta aliança com vocês, para que ninguém, nenhum homem, mulher, clã ou tribo em seu meio se afaste do Senhor nosso Deus, para adorar os deuses das outras nações, e para que nenhuma raiz em seu meio produza frutos amargos e venenosos. Então está aí a conexão entre amargor e veneno. Vamos combinar então que há um anúncio aqui muito importante para a igreja do Senhor Jesus. Não é simplesmente ter cuidado com pessoas rabugentas, para a gente não ficar rabugento também. É ter cuidado porque esse tipo de gente amarga destila veneno. E veneno acaba com a saúde da pessoa e leva até a morte. Então eu peguei alguns escritores e hoje eu escolhi um deles para fazer um arrumado aqui, um apanhado sobre a tal da raiz da amargura. E talvez Deus tenha usado para me provar que eu também não posso guardar raiz de amargura. Eu peguei exatamente como base textos de um homem que eu nem valorizo tanto assim, João Calvino de Genebra. João Calvino, em seu comentário de Hebreus, ao falar sobre essa questão, ele diz: é fácil se afastar da graça de Deus. Aquele Calvino que escreveu, a tal da tulipa, e dentre os itens lá da tulipa de Calvino, da predestinação, ele coloca a perseverança dos santos. Os santos verdadeiramente perseverarão necessariamente na fé. Esse Calvino, que falou que os homens perseveram na fé, faz esse alerta: é fácil se afastar da graça de Deus. Se o homem que pregava a perseverança dos santos disse que é fácil se afastar da graça de Deus, meu amigo, minha amiga, presta atenção. E ele aponta: precisamos de esforço e vigilância se quisermos perseverar na graça. Ou seja, a perseverança não é automática, mas ela é uma perseverança que decorre de esforço e vigilância. Portanto, Calvino entende a raiz de amargura como algo que surge da negligência espiritual. Percebe o que ele está falando? Se você negligencia a tua vida espiritual, você, não preciso ler a Bíblia hoje não, amanhã eu leio, e amanhã você também não lê, e depois de amanhã você lê um dia sim, 2 dias não, 3 dias não, mais 4 dias não, um outro dia sim. Se você não lê a Bíblia, você não ora. Se você não lê a Bíblia e se você não ora, você está paulatinamente se afastando de Deus. Você está se afastando, foi o que ele disse, da graça de Deus. Se você não busca ter uma vida espiritual saudável, é como o físico. Quando queremos lidar com o nosso físico, estou acima do peso. Todo mundo sabe se está no peso, abaixo do peso ou acima do peso. Todo mundo conhece seu próprio corpo. E quando você está, no meu caso, acima do peso, você marotamente pensa: não está tão ruim assim. Não está tão ruim assim.
A camisa era G, agora é GG. Mas, o que tem? Não é nada demais. A balança marcava 95, agora está marcando 125, mas não é tanto assim. A hora que eu quiser, eu emagreço e volto ao meu peso. Todo gordo pensa assim. E é mentira, é engano, está se enganando. Achando, não, isso aí, ó, fecha a boca em uma semana, pá! Você vai perder 25 quilos em uma semana? Eu demorei 3 meses para perder 22 tomando remédio no ano passado. Não perde. Você perder 5 quilos em uma semana, tá vendo? Perdi em 2. Tu não vai perder 5 quilos em uma semana, você vai perder 5 quilos em 2 semanas. Experiência própria. Tá vendo aí? Já perdi 5 quilos, já estou outro, já está se achando triatleta. O crente que está se afastando é a mesma coisa. Não, mas a hora que eu quiser eu leio aí a Bíblia de novo. E eu oro, olha, eu tinha uma coisa assim com Deus, eu orava que o céu se abria. E agora está difícil, sabe como é que é? Mulher, filho, trabalho, muita coisa para fazer. Mas, não, mas eu vou voltar a ter aquele brilho. Não volta, irmão, não volta. Assim como um carro abandonado 6 meses ao relento, pegando sol, chuva, sujeira, poeira, e debaixo de uma árvore ainda, para ficar bem bonito, você olha para aquele carro e diz, aquele carro ele estava bem bonito, é só pegar, passar uma água e ele fica perfeito de novo. Fica. Depois de 6 meses dos passarinhos fazendo a festa em cima dele, folha de árvore, vento, sol, chuva, não. E aí você pensa, não ficou a mesma coisa, mas agora eu vou mandar dar um polimento. Talvez o polimento melhore a situação do carro. Talvez, se você for muito felizardo, até realmente resolva. Mas sabe o que acontece? A lavagem e o polimento, o carro não pode fazer sozinho por ele, precisa de ajuda. Da mesma forma, se você está se afastando de Deus, você pode até negar, mas você está precisando de ajuda. Talvez hoje alguém esteja aqui dizendo, eu estou ficando chato, estou ficando rabugento, estou ficando cri-cri, estou vendo defeito nos irmãos da igreja, estou perturbando mais do que ajudando, mas sei lá o que está acontecendo comigo, ou é que eu ando sem paciência. Posso te falar um negócio? Só entre nós aqui? Presta atenção na tua vida espiritual. E presta atenção no seguinte fato, sozinho você não vai voltar. Enclausurado dentro do teu quarto, ou navegando na internet, zapeando lá no aplicativo do celular, na rede social, você não vai ter mais aquele brilho. Porque a raiz de amargura já começou. Ela já começou. Tudo começa, como disse Calvino, na negligência espiritual. A negligência espiritual de um indivíduo coloca a perder a paz e o brilho espiritual de uma comunidade, de uma igreja, de uma família ou de várias famílias. Então, sintetizando aqui o pensamento de Calvino com relação a isso, de onde vem então essa raiz de amargura? Ela não surge do nada, não, ela é consequência de um processo, é passo a passo, pelo menos 3 passos. Negligência espiritual, já falei sobre ela. Você negligenciou, você deixou a tua vida espiritual de lado, foi empurrando com a barriga. A negligência é o primeiro degrau nessa queda. A negligência vai te levar ao segundo degrau, que é o enfraquecimento da fé. Se você negligencia a sua vida espiritual, a sua fé começa a ficar mais fraca.
chegando ao terceiro ponto, que é justamente onde nós começamos. Você desce o último degrau, que é o afastamento da graça de Deus. Tudo porque você negligenciou. Os irmãos sabem que eu estou numa dieta aí há mais de um mês, e essa minha dieta vai até daqui a 2 meses, o aniversário da Helena, porque eu estou na minha meta de chegar aos 90, na força do ódio. Hoje, Letícia fez pão de queijo em casa. Veja bem, ela não pegou o pão de queijo que vem no mercado e botou, não, ela fez pão de queijo. E o pão de queijo, quando é feito em casa, meu irmão, pergunta se eu comi. Hoje eu comi. Hoje eu comi. Sofia está lá me caguetando, você viu que eu comi, está me entregando, tudo bem. Comi o pão de queijo, comi 2 pães de queijo, comi 3 pães de queijo, comi 4 pães de queijo. A Letícia já está me olhando torto aqui, mas eu parei no 4º. Comi. Isso vai impactar na minha dieta? Se eu começar a fazer disso um hábito, vai. Eu negligenciei sabendo que eu estou negligenciando hoje. Mas, para citar o Rick Warren, negligenciei com um propósito, porque eu sei que eu ainda tenho 2 meses de dieta pela frente. E negligenciei hoje o que não negligenciei antes. Portanto, foi uma negligência light, que não vai me fazer sair do foco, mas leva isso para o campo espiritual. Porque no campo espiritual não é só caloria que conta, não é o seu próprio esforço que conta. No campo espiritual, na área espiritual, existe um inimigo que quer te derrubar. Existe um mundo que quer encontrar falhas na tua armadura de Deus, para te ferir, te magoar, te machucar, te fazer sangrar e desistir da fé. Portanto, não dá para negligenciar. Não dá para comer o pão de queijo, se é que você está me entendendo. Negligenciou, você pode enfraquecer. E enfraquecendo, constantemente, você vai necessariamente se afastar da graça. E aí que a raiz de amargura vem. Aí você começa, mas Deus não está me ouvindo. Mas aquilo que eu estava orando ao Senhor, estava orando ao Senhor, mas estava orando mesmo? Ou estava jogando palavras ao ar? Você buscou, você tomou posse das promessas de Deus para a sua vida? Você conhece as promessas de Deus para a sua vida? Não. Me ajuda a te ajudar, irmão. Quando alguém deixa de vigiar na sua vida espiritual, abre-se espaço para algo profundo e destruidor que vai crescer e pode destruir a tua vida espiritual e a tua fé, que é a tal da raiz de amargura. Calvino coloca o seguinte: a raiz de amargura, aliás, eu vou inverter os dados, vou inverter os passos dele. A negligência é a causa invisível. Eu, pastor, não estou lá na tua casa para saber se você está negligenciando a tua vida espiritual. Eu não sei se você está deixando de orar, eu não sei se você está deixando de buscar a Deus, não sei se você está deixando de ler a Bíblia, não sei. Então a negligência é uma causa invisível, só você e Deus sabem. Mas aquilo que hoje é uma causa invisível, amanhã vai se tornar num efeito visível, quando você tiver tomado de uma raiz de amargura nefasta e venenosa. Vai ser visível como, pastor? Porque você vai chegar aqui e vai dizer, sei lá, a igreja perdeu o brilho para mim, perdeu o encanto, perdeu a graça. Antigamente eu chorava com esse cântico, agora eu não sinto mais nada. Antigamente eu ouvia a palavra e aquilo falava comigo e eu dizia, Senhor, eu quero consertar os meus caminhos.
Hoje a palavra entra por aqui, sai por ali. Eu venho para a igreja já pensando na hora de ir embora. Talvez você não fale assim, dessa maneira para alguém, mas você sabe que isso está no teu coração. E isso se expressa visivelmente de outras formas. Olha, essa igreja aqui já foi boa. Tem uma outra igreja ali, aquela lá que está boa. O negócio ali está bom. Eu queria perguntar para esse tipo de pessoa, o que o Espírito Santo que tem aqui tem de defeito que o de lá só tem qualidade? Eu achava que o Espírito Santo de Deus era um só, irmãos. Mas parece que o Espírito Santo dos outros é muito melhor do que o nosso. O nosso Espírito é sem graça. Não, o Espírito Santo lá da 22 de novembro está com nada, já está cansado de guerra. O Espírito Santo bom mesmo está lá, na igreja vizinha, na outra dali, na outra de lá. Só o Espírito Santo daqui que não presta. Percebe? Não, meu irmão, você precisa de uma coisa mais forte, porque o poder está lá. Ali onde você está não tem poder não. E se o sujeito já está fraco na fé, já está negligenciando e afastando da graça, ele vai atrás dessa conversa. Ele vai atrás dessa conversa. Ou seja, aquilo que começou com uma causa invisível, que era a negligência, foi se transformar em algo visível e palpável. Todos podem ver que essa pessoa não está vibrando na mesma frequência. Lemos aqui o texto lá de Deuteronômio 29. Por que eu trouxe esse texto? Porque Calvino lia esses dois textos em paralelo. Ele foi o primeiro que anotou esse paralelo. Havia um paralelo entre a raiz de amargura do Novo Testamento e o amargor lá de Deuteronômio 29, 18. Raiz que produz fel e absinto. O que isso quer dizer? Quer dizer que alguém, no caso de Deuteronômio, do povo de Deus, alguém que interiormente, lá dentro onde ninguém pode ver, ele estava afastado anos-luz do Senhor. Estava super afastado, desviado, mas exteriormente ainda fazia parte do povo de Deus. O Senhor Jesus denuncia isso. O João Batista também denuncia isso. Como é que João Batista chama os fariseus hipócritas? Raça de víboras, quem vos ensinou a escapar da ira vindoura? O Senhor Jesus, quando ele confronta os religiosos, essa gente que está com o coração afastado de Deus, ele é bem claro, ele os compara a sepulcro caiado. Sepulcros caiados, por fora estão brancos, brilhosos, bonitos, mas dentro só tem podridão. É isso que acontece com uma pessoa que deixa crescer uma raiz de amargura. A raiz toma conta como um câncer. Portanto, essa raiz, no dizer de Calvino, ela começa como algo interno e oculto. Só você vai negligenciando e só você sabe que você está negligenciando. Às vezes teu marido, tua mulher não sabe, mas você sabe no fundo que você está empurrando com a barriga. Começa assim, mas não termina assim. Ela cresce, ela é uma raiz e ela tem potencial de transformar uma vida que antes estava rendida, servindo aos pés do Senhor, numa pessoa que apostatou e abandonou a fé. Isso é um perigo. E veja de novo, quem está falando isso não sou só eu não, é João Calvino, o homem da predestinação. Ele está dizendo aqui como funciona a apostasia. E ele vai dizer aqui 5 pontos da natureza progressiva do pecado. O pecado, ele não chega assim e pá, pecado, vamos pecar. Não, ele coloca assim, começa no coração, estou cansado, vou dar um tempo, vou dar uma descansada, vou tirar umas férias de igreja, vou pegar outros ares por aí, e negligencia a vida espiritual.
E aí você tolera a sua própria indolência espiritual. Primeiro ele começa no coração, depois ele é tolerado. Bom, não tem nada demais, não morri. Depois de você aprender a tolerar o pecado se fortalece. Ele diz, opa, tem espaço para crescer. E ele vai crescendo. Depois ele se manifesta, finalmente, o quarto ponto, são 4 pontos. Por fim, ele se manifesta exteriormente. A Bíblia nos alerta sobre isso, sobre o pecado, que ele vai crescendo de uma maneira progressiva. Sim, Vânia, por favor, Tiago, capítulo 1, verso 12 ao 15. Tiago 1, 12 ao 15. A Bíblia também fala isso, olha lá. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, Ele mesmo nunca tenta ninguém. A tentação, olha aí o começo da história, vem de nossos próprios desejos. O que Calvino falou? Começa no coração. O que a Bíblia está falando? A tentação vem dos nossos próprios desejos, do nosso coração. Provérbios nos alerta, sobre todas as coisas guarda o teu coração, porque dele provém os caminhos da vida. Nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Como é? É tolerado. A gente tolera, já que você tolerou, você parou de nadar contra a corrente, você é arrastado. Vamos adiante. Esses desejos dão à luz o pecado. Por fim, o pecado praticado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, qual é o fruto, qual é o salário do pecado? É a morte. De que morte que a Bíblia está falando? De capa a capa. Morte espiritual, morte eterna. Pecado não é brincadeira, pecado não é para ser tolerado, pecado é para ser combatido dia após dia, após dia, após dia, após dia. Senão você vai ser arrastado, como a NVT colocou, e aí vem o pecado, e o pecado traz a morte. Ou seja, o sujeito que um dia esteve na igreja, serviu ao Senhor, experimentou, Hebreus vai dizer isso, experimentou as coisas boas, coisas que o Espírito Santo de Deus lhe deu para experimentar. Você experimentou dos dons celestes, mas foi se largando na corrente do pecado e foi arrastado. E a carta aos Hebreus, ela é peremptória. Ela diz, com relação a esses aqui, que deixaram a fé, que abandonaram a fé, que apostataram da fé, não existe outra maneira, não tem volta. Ele vai e vai de uma vez só, como os meninos dizem aí, foi de arrasta. Foi. Entendeu? Não brinque com o pecado ele é progressivo. Cuidado com a negligência espiritual que vai levar à raiz de amargura. Aliás, a metáfora da raiz é fantástica, porque assim como acontece com a raiz de uma planta, acontece com a raiz de amargura no coração. Alguém já viu uma raiz assim? Ih, rapaz, uma raiz. Você não costuma ver raízes, né? Porque onde é que elas ficam? Escondidas debaixo da terra. Quando você dá pela coisa, você consegue ver uma raiz, é porque a árvore já está gigante, já está quebrando ali o calçamento da rua. A raiz é invisível, ela está debaixo da terra. Mas assim como a raiz está debaixo da terra, quietinha, e depois ela sobe, ela mostra a planta e ela vai produzir frutos, a raiz de amargura da mesma forma. Cuidado. Negligência espiritual vai deixar essa raiz crescer sem controle e ela pode fazer você se desviar da fé. Por fim, falei muito aqui sobre o desvio pessoal, individual.
Mas o texto que nós estamos lendo de Hebreus vai falar de uma raiz de amargura que vai trazer problemas para a comunidade, vai contaminar a comunidade. Não é isso que o texto diz? Por ela muitos se contaminem. Calvino leva isso muito a sério. Para ele, a igreja não é apenas um conjunto de indivíduos, mas um corpo interligado. Eu diria de outra forma. Eu diria que a igreja, assim como um corpo, é mais do que a soma das suas partes. O meu corpo, ele é mais do que a soma das partes. Por quê? Porque se eu sofrer um acidente e perder um braço, eu continuo sendo eu. Mas o braço já não faz parte. Sim ou não? E se eu morrer num acidente horrível, e a cabeça for para um lado, um pedaço do corpo for para o outro, um outro pedaço for para o outro, e juntarem todos os pedaços, eu estarei ali completo? Não, por quê? Porque eu não estarei vivo. Portanto, um corpo é mais do que a soma das suas partes. Um corpo vivo, ele é mais do que a soma das partes. O corpo de Cristo é mais do que a soma dos seus indivíduos. Os irmãos percebem isso? Então temos que ter esse cuidado. Para Calvino, a igreja não é apenas um conjunto de indivíduos, mas é um corpo interligado. E então essa raiz, ela pode fazer o quê? Influenciar o outro. O que é que uma raiz de amargura num coração endurecido pelo pecado pode trazer para dentro da igreja? Fofoca. Sim ou não? Crente com dom de língua comprida, de ficar fazendo fofoca da vida do outro. Esse dom de língua, isso não é de Deus não, meu irmão, guarda isso aí. Dom de língua comprida, aqui não, em nome de Jesus. Ele pode espalhar dúvidas, fazer fofoca, pode incentivar pecado. O quê? Você não faz isso? Não, mas você é bobo. Olha, não paga teus impostos dessa maneira não, porque a gente está sendo muito roubado. Como é que você faz? Eu faço assim, assim, e vou fazer também. Começa a gerar incentivo de pecado no outro, e o outro que tem a cabeça mais fraca vai atrás. E por fim, pode causar até um outro problema, né? O sujeito que tem essa raiz de amargura, ele vai gerar divisão na igreja. Qual é o exemplo que eu dei ainda agora? Essa igreja aqui não está legal não, a outra ali está bombando, lá está bom demais. Aí ele vai para lá e leva o outro para lá e convida todo mundo da igreja. Não, vamos lá, que vai ter um evento de jovem, vai ter um evento de adolescente, vai ter um evento de não sei o quê. O cara vive de evento porque a sua vida espiritual está morta por dentro. Então o barato dele é ir nos eventos. E o evento é o máximo do barato que ele consegue experimentar, porque ele não tem vida com Deus. E aí ele começa a achar que todo mundo na igreja precisa ir nos eventos, porque o evento que é maneiro, então vamos no evento. E com isso acaba gerando divisão. Igrejas grandes que têm muitos pastores, algumas vezes acontece aquela tentação: meu irmão, olha, você é um pastor que está aqui servindo como pastor de jovem, você podia ter a sua própria igreja, você merecia, olha, você está muito melhor do que o pastor presidente. Tem disso por aí, irmão Gilson? Eu ouço dizer que tem, mas fofoca dessa, mas é fofoca a gente não ouve não, né? Mas eu ouço dizer que tem umas coisas dessas por aí. E o que é pior, Gilson, nessas fofocas, corre a lenda de que de vez em quando um ou outro vai mesmo atrás dessa turma e vai dizer: não, vamos abrir a nossa igreja ali, agora vai ser bom. E dá problema. E sempre dá problema. E muitas vezes a igreja da divisão, né, que foi-se embora com o divisor, se enrola toda lá, todo mundo faz um quiprocó, e daqui a pouco já está abrindo uma terceira, uma quarta, uma quinta,
Seria muito melhor se todo mundo tivesse continuado junto, mas por causa de um ou alguns com esse espírito de divisão, com esse espírito de amargura, com essa raiz de amargura, as igrejas se enfraquecem. Cuidado. Raiz de amargura pode influenciar outros. O que mais que a raiz de amargura pode fazer? Corromper o ambiente espiritual, enfraquecendo a fé coletiva, introduzindo escândalo, produzindo contágio moral e contágio doutrinário. Nós temos aqui na nossa igreja uma linha doutrinária. Se chega alguém aqui, um membro, está sentado aí no banco, e está fazendo zum, 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 dizendo que não, porque naquela igreja ali tem essa doutrina assim, assim, eu concordo mais com aquilo, porque o que o pastor fala aqui não está certo não. Meu irmão, está criando quizumba, está fazendo bagunça na mente dos irmãos, produzindo um contágio moral doutrinário que mais uma vez vai desembocar na divisão. O problema da raiz de amargura, no fim das contas, não é um problema apenas individual. Ele começa individual, mas ele se espalha. Ele é contagioso, é um problema comunitário. Por isso nós temos, para encerrar, um papel importante, que é o papel da vigilância individual e também comunitária. Hebreus diz que temos que atentar diligentemente. Eu vou reler o versículo. Fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que causa perturbação, contaminando muitos. Tem que estar atentos diligentemente, indicando uma responsabilidade coletiva. Responsabilidade não é só do pastor. Acontece alguma coisa esquisita, algum irmão está com um papo meio estranho, algumas vezes alguns vêm falar a mim, olha pastor, está acontecendo essa situação. Isso é fofoca? Não, não é fofoca. Isso é me trazer um alerta para que eu possa orar, para que eu possa direcionar de uma forma que a gente possa evitar esse tipo de situação. Até aqui os irmãos têm sido diligentes, sábios e não temos tido grandes problemas. Mas pode acontecer. Mas a comunidade tem o seu papel. A comunidade, cada um dos irmãos deve observar, corrigir e cuidar uns dos outros, porque aquilo que começa na negligência de um, pode no fim das contas se tornar uma marca, uma mágoa na comunidade da igreja e pode desviar a muitos. Cuidado com raiz de amargura. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Ele. Senhor, a Tua palavra foi mais uma vez trazida como um alerta. Não sei até quando o Senhor vai nos alertar com relação a isso, mas a igreja é tua, tu tens a primazia, tu és o único que podes falar assim à tua igreja. Por isso confiamos naquilo que o Senhor tem nos dado nessa noite e pedimos, livra de nós a negligência espiritual, o descer dos degraus que nos afastam do Senhor, para que a raiz de amargura não brote. E se brotar, Senhor, se o Senhor nos der discernimento para compreender que algum de nós tem andado com raiz de amargura, ajuda-nos a brandamente, com amor, como diz o hino, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos a ajudá-lo com branda compaixão, de forma que esse irmão seja restabelecido e que haja paz no seio da tua igreja, Senhor. Obrigado porque hoje esse é um problema que não é nosso. Nós não temos esse problema gritante nessa igreja. Por isso eu prego agradecido ao Senhor, sabendo que o Senhor está nos dando um alerta e não uma reprimenda. Ajuda-nos, Pai, a termos ouvidos para ouvir, enquanto o Senhor está alertando, antes que o problema se apresente. Dá-nos sabedoria, dá-nos força, aquece o nosso coração sempre com a Tua palavra, para que essa raiz de amargura nunca venha a brotar em nós. Em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém e amém.